pessoal, tudo bem? Vem comigo para mais uma edição do Tom Maior e hoje com muita literatura para você. Vamos falar de dois livros, um que conta o dia a dia dos trabalhadores e outro que virou uma adaptação para HQs. Então vem comigo porque o Tom Maior de hoje já começou. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tom Maior para você aí de casa que está assistindo aqui a telinha da Sagres TV. Eu sou Rodrigo Fumaça e começo o programa de hoje fazendo a minha autodescrição. Eu sou um homem preto, eu tenho cabelo black, raspado aos lados, encaracolado na parte de cima, utilizo óculos, uma barba cerrada. Hoje estou com uma camisa preta, uma calça bege e um tênis preto, azul e branco. E olha, eu nunca faço o Tom Maior sozinho, tem sempre uma equipe muito responsável, tanto na produção quanto também na parte operacional. E a gente vai diretamente para o switcher aí neste momento. Lá a gente pode acompanhar ali e ver o Rogerão, nosso operador de áudio, que está muito feliz, o Filipinho também, nosso diretor de imagem, e a Ananda Leonel, a nossa diretora do programa. Aqui mais perto de mim a gente tem o Alisson, nosso cinegrafista, e também o Cauê, nosso aprendiz aqui. E é isso aí, lá no Master também, o Júnior. E hoje a gente começa o Tom Maior falando de literatura, é isso mesmo. Dessa vez falando sobre o livro Histórias que um pessimista contaria a seus netos se estivesse decidido ter filhos. É isso aí mesmo, e para falar mais sobre esse livro e também sobre a temática dele, eu convido para cá o Renato. Renato, seja muito bem-vindo ao Tom Maior, tudo bem? Como é que você está? Olá, tudo bem? Prazer, Rodrigo. Prazer é meu, Renato. Então, já conta pra gente um pouquinho da história desse livro, o que que ele conta, o que que ele retrata. Conta pra gente. Então, esse livro, primeiramente, o nome ele já é uma provocação, né? A editora deve ficar muito brava comigo de eu ter um título maior que a própria capa, quase. Na verdade, é uma reunião de contos, né? Uma compilação de 40 contos, são contos breves, que eu prefiro chamar de pequenas tragédias de homens e mulheres comuns, né? Eu sempre me interessei muito pelo tema das tragédias, pela forma da tragédia clássica. E só que eu sempre senti que faltava uma certa conexão entre os protagonistas das tragédias e a minha vida, né? As tragédias normalmente elas são protagonizadas ou por reis, por príncipes ou por deuses. Está sempre um pouco mais distante da realidade do trabalhador e da mulher comum em que eu me encaixo, eu acredito, né? Então, sempre senti esse déficit de identificação e eu tentei corrigir de alguma forma nesse livro através desses contos. É isso, Renato, que legal, né? E essas tragédias aí traz muito da questão do dia a dia do trabalhador, da vivência do trabalhador. Como que você liga essa relação? Como que funcionam essas tragédias para o trabalhador? Como é que é isso? São as pequenas tragédias, né? Eu acho que eu tenho a percepção que você não precisa de grandes momentos de destempero para desencadear uma lógica de tragédia. Desculpa o gato aparecendo aqui, Tá ele é ótimo, bem muito teimoso. bonitinho. Ela quer aparecer sempre. Mas eu sempre identifiquei que pequenas coisas podem desencadear um infortúnio de alguém, né? Então, desde daquele ônibus que você sai correndo para pegar e não alcança, ou uma porta de elevador que fecha na sua porta, são coisas bem do cotidiano, coisas bem básicas, assim, que podem, pelo acúmulo delas, levar um homem a até, quem sabe, cometer um assassinato, assim, na vida. É isso, né. E trazendo também um pouco desse tom de humor, né, desse dia a dia, né, porque a gente sabe se a gente, for lidar com essas pequenas tragédias do dia a dia de maneira muito séria a todo momento ali, pensando nelas demais, acaba que a gente se estressa, fica passando por esse momento, pensando nisso a todo momento, né. E como que você retrata com um pouco de humor aí essa questão da tragédia também no seu livro? Eu acho que, assim, o pessimismo, eu me considero uma pessoa pessimista, mas
eu acredito que todo pessimismo ele tem que ser dosado, né? Eu entendo salutar se for um pessimismo esclarecido. Então, ele tem que ser temperado de alguma forma com algum humor, para que a vida não seja tão terrível assim. Para mim é salutar ser pessimista, porque a gente vive atualmente uma sociedade que glamoriza uma certa positividade que para mim não se encaixa com a realidade que eu observo no mundo. Eu estou lutando, de certa forma, contra o hashtag Gratiluz, né? O acúmulo de coaches que dizem que a positividade é o caminho para você resolver todos os problemas da vida e que se você não está feliz, a culpa deve ser sua porque você não está sendo positivo suficientemente, assim. Então, essa espécie de pessimismo, em alguma medida, é uma resposta a esse universo transbordando de positividade, que eu considero um tanto tóxico, assim, né? É isso, né? Tudo tem que ter um certo equilíbrio, né? Que na vida a gente não pode ser pessimista ao extremo, também nem otimista demais. Eu até me considero um cara assim, meio otimista. E Renato, conta pra gente um pouco. Quais são as suas referências? Como que você decidiu começar a escrever? Como que foi esse processo na sua vida? As minhas referências são geralmente os mais tristes. Eu sou graduado em filosofia, então eu sempre me interessei pelos pensadores que, de alguma forma, compreenderam a existência com um certo viés de tristeza, assim. Então, muito do que eu escrevo aqui, eu consigo vislumbrar um pouco de Schopenhauer, um pouco de Camus, um pouco de Pascal. Então, essa certa atmosfera que eles me transmitiram quando eu os estudei ou nas minhas leituras sem qualquer pretensão, de certa forma tem um pouco nesse livro e nesses contos. É isso. E tem algum elemento que você trouxe no livro, alguma vivência sua própria que você relatou nesses contos? Tem alguma história assim? Como é que é? Então, eu acho que se eu trabalhasse justamente com o documentário, né, se eu fosse relatar, de certa forma, eventos que aconteceram de fato, eu acho que isso, de certa forma, enfraquece a imaginação. Então, é claro que tem sempre algo de mim em tudo que eu crio, que eu escrevo, mas nada do que aconteceu aqui é verdade, assim, é tudo mentira. Eu acho que o poder da ficção é isso, né? É poder trabalhar com essa lógica da criação não atrelada à realidade, aos fatos, mas sempre ser verossímil de alguma forma para que haja uma conexão com o leitor. É isso, Renato. Para a gente continuar aqui nossa entrevista e encerrar ela também, eu queria que você divulgasse para a galera onde que elas podem comprar o livro, adquirir o seu livro e também conhecer um pouco mais sobre você. Sim, o livro ele está nos principais marketplaces, né? Amazon, Submarino, Americanas, tal. É, tem algumas livrarias físicas. Eu, eu estou aqui em São Paulo, então eu também vendo direto o livro. Se as pessoas me procurarem no Instagram, né? Que o meu Instagram é @renato_maia10. Pode me mandar mensagem lá, eu envio para o Brasil inteiro, faço uma condição especial, faço uma dedicatória exclusiva e também consigo mandar o livro assim, dessa forma. Eu acabei de fazer um lançamento oficial, presencial, o primeiro lançamento do livro foi na última sexta-feira, mas agora vou trabalhar o envio dos livros também. É isso, Renato. Muito obrigado. Foi um prazerzão te conhecer. Com certeza aí um dia eu quero ler essa obra sua. Muito obrigado. Obrigado a vocês. É isso aí. E você já ficou na dúvida como descartar livros didáticos? Então, tá na hora do quadro Onde eu levo. Você sabe como descartar livros didáticos? Após o fim do ano escolar, essa é uma dúvida bem comum para pais e alunos. Além da entrega em postos de reciclagem, uma outra opção é procurar por locais que fazem a revenda, ou até mesmo a doação para estudantes de baixa renda. Uma livraria no centro também atua como ponto para a coleta de livros didáticos usados. Ou seja, uma boa forma de garantir que o livro siga fazendo a diferença na trajetória de outros estudantes. O descarte de livros, em geral, ele tem duas formas de ser feito.
O livro escolar, o livro didático, ele só tem um fim, é a reciclagem. Mas tem aquele material de um ano para o outro que a escola não adota ou está desatualizado, que o pai de aluno chega aqui, a gente não compra ou não troca, e ele pega e deixa o livro aqui para a gente proceder ao descarte. Como os pais de alunos deixavam o material aqui e iam acumulando, assim, eu, como livreiro, não posso descartar isso num lixão ou deixar aqui na porta. Não dá, né? Então, o único jeito que a gente encontrou foi a reciclagem. Já sabia dessas informações? O descarte correto é um dos passos fundamentais para um planeta mais sustentável. É isso, esse foi o quadro Onde Eu Levo, sempre importante saber onde descartar as coisas de forma correta, não é mesmo? E agora tá na hora de boas notícias, tá na hora do Cuca Fresca. É isso, e a gente começa aqui já com uma boa ação. Um fotógrafo convidou o pintor que estava em sua casa para um ensaio fotográfico gratuito após ver que ele não tinha um cartão de visita. Vamos ver? Contratei um pintor para vir pintar a minha casa que manchou as paredes depois da chuva. Mas essa era a sua foto de perfil do WhatsApp. No final do serviço, eu disse que iria tirar umas fotos dele para usar no seu perfil e passar mais credibilidade aos seus clientes. Você pode pegar essa minha camisa aí? Tirar ou vestir? Não, mas você tirar. E aí você colocar essa aqui. Acho que vai poder mais. Ele trabalha como pintor há 40 anos e eu expliquei a ele a importância de uma boa imagem para passar profissionalismo. No dia de hoje é muito importante a gente ter uma imagem que passe confiança. Né? Você é um profissional muito de excelência. Então, o seu perfil ele tem que transmitir isso. As pessoas, quando elas forem entrar em contato com você, elas precisam ter essa segurança, sabe? De que você é um bom profissional, principalmente para quem não te conhece ainda. Consegue deixar o seu braço assim? Acho que eu conheço aqui. Olha lá, fora. Confira o resultado. A minha intenção foi ajudá-lo com uma foto legal e também contribuir na vida dele com o meu trabalho. Que resultado bacana, né? Com certeza vai ajudar ele muito no trabalho e também é legal ver quanto que a fotografia nos ajuda também na autoestima. É muito legal sempre ter boas fotos, boas fotografias e também recordações. E agora a gente conhece a história da dona Vera Lúcia Coutinho, de 64 anos, que é fundadora do projeto Essência no Espírito Santo. Tudo começou após perder um filho para o câncer. Desde então, ela decidiu se dedicar a ajudar essa causa e fazer boas ações. Nessa Páscoa, ela se reuniu com voluntários e entregou 900 ovos de Páscoa para criança no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, com direito à fantasia de coelho, mas as boas ações duram o ano inteiro. Dona Vera promove ações de lanches no hospital, restaurações de bonecas para crianças e o apoio a famílias necessitadas. Todos os recursos são arrecadados por meio de vendas de bolos, pães e biscoitos feitos por ela mesma. Olha aí que bela ação, muito importante promover esse tipo de ação, mesmo que venha depois de uma tragédia, né? Você ressignificar isso é muito importante, ajudar outras famílias que estão passando por esse mesmo momento, por essa mesma situação, é fundamental. E esse foi o Cuca Fresca de hoje, a gente é um rápido comercial, mas já já a gente volta.
E é isso aí, já estamos de volta com mais Tom Maior e você lembra de se inscrever no nosso canal @Sistema Sagres, o nosso canal que conta com mais de 100 mil inscritos e você pode fazer parte aí dessa galera. E lá, além do Tom Maior, você pode conferir diversos programas, como Raiz Brasileira, o Circuito Olimpismo 365, o Aperte o Play, o Literando, Pauta 1, Pauta 2, Educação, Educação em Pauta, Agir Sustentável. Agir Sustentável é muito conteúdo de qualidade. Então vai lá no nosso canal, @Sistema Sagres. E agora a gente segue aqui o Tom Maior para conferir uma matéria muito legal sobre capoeira e também acessibilidade. Então, vamos ver? Meu nome é Arisvan Gomes da Silva, na Capoeira Angola, contra Mestre Aquim. Comecei a capoeira em 2001, com o Mestre Vermelho, sou Angola Capoeira Goiânia. E desde então, já tem quase 25 anos, né, que estou praticando a capoeira Angola. E a importância, sim, da capoeira Angola, para mim, para os meus alunos, é a cultura, a diversidade que ela nos traz para nós, a importância, né, para a sociedade, né, para o povo negro, né, no geral também para todas as pessoas que gostam de praticar capoeira Angola. Transformar vidas com foco na inclusão. Este é um dos objetivos do novo projeto do Grupo Só Angola, que fica em Goiânia. Esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no Ponto de Cultura, ele tem o objetivo de atender todas as idades, né? A criança, o adolescente e o adulto e até o idoso, né? E principalmente a gente está tentando introduzir dentro do Ponto de Cultura, dentro da capoeira Angola e do samba chula, das aulas de oficina de instrumento, de pandeiro, berimbau, atabaque, gogô, as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência física ou intelectual podem se inscrever nas aulas de capoeira Angola, musicalização e samba chula. Porque a capoeira a gente trabalha muito esse lado da sensibilidade, né? E como trabalha a musicalidade, a música da capoeira, ela traz esse desenvolvimento para essas crianças e esses adolescentes, esses adultos que têm essa deficiência dentro do espaço do Só Angola. Atabaque, agogô, pandeiro, berimbau. É com esse som que o Grupo Só Angola se consolida como a referência da capoeira Angola aqui em Goiás. E é nesse ambiente que acontecem as aulas de musicalização e de capoeira, aqui no Ponto de Cultura Buracão da Arte. As aulas aqui são gratuitas, né? Tem segunda, quarta e sexta, com o Mestre Vermelho, com a Contramestre Márcio e Contramestre Aquim, e terça e quinta com o Contramestre Regis, que das 16 horas às 19 são crianças, das 19 às 21 são adultos, né? Adolescentes com ele. E comigo tem o sábado, a musicalidade da capoeira, onde a gente trabalha todos os instrumentos. E além do berimbau médio tem o gunga, né? Depois o médio, depois o viola, dois pandeiros, a gogô, a tabaque, que faz o acompanhamento da bateria da capoeira Angola aqui no Só Angola. Diferente da capoeira regional, a capoeira Angola tem um estilo próprio, com movimentos mais sutis e cadenciados, e praticados perto do solo. Na capoeira Angola não há necessidade de estar se gradeando na roda de capoeira. Mostra a parte de dança, de música, de arte e de equilíbrio que a capoeira dá. O equilíbrio que os nossos ancestrais traz para nós dentro da arte capoeira Angola, que é essa capoeira mãe que trouxe dos negros africanos para o Brasil, no século XVI. As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível no perfil do Grupo Só Angola no Instagram.
A importância da capoeira é isso, né? Que vai trazer benefício para o corpo, para a mente, né? Então eu convido aí, né, os pais e mães para trazerem as crianças para fazer parte desse projeto aí que começa. Que lindo, né, gente? O projeto Só Angola é fundamental para manter vivo essas raízes da capoeira aqui no nosso estado. O Mestre Vermelho faz um trabalho lindo e muito legal, né? A gente falar de capoeira e também de acessibilidade. E o Ior Germán está se tornando especialista aí em capoeira, né? Já vi ele em várias matérias de capoeira, gingando ali com a galera, e é isso aí, parabéns pela matéria, Johan. E agora a gente volta a falar sobre literatura aqui no Tom Maior, mas dessa vez sobre o clássico Os Tambores de São Luís, que foi publicado pela primeira vez em 1975 e agora ganha uma nova roupagem e vira HQ. E para falar mais sobre isso, eu convido para cá o Iramir. Iramir, seja muito bem-vindo ao Tom Maior, tudo bem? Tudo tranquilo, boa tarde. É isso, Iramir, boa tarde, uma honra falar com você. Iramir, primeiramente, conta pra gente um pouco sobre essa literatura clássica, né? Essa literatura que agora vai virar HQ. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Bom, Os Tambores de São Luís é um livro clássico, né? É uma das obras mais conhecidas desse romancista, que publicou 26 romances e mais uma série de outros trabalhos. Então, ele completa este ano 50 anos de lançamento da primeira edição. E eu que já venho fazendo adaptações literárias de outros autores maranhenses, pesquisa histórica, resolvi fazer a adaptação para os quadrinhos Legal. desse livro, para os quadrinhos de uma forma que, respeitando respeitando o autor original, respeitando a sua narrativa, os seus diálogos, mas mostra de uma outra forma, mostra de uma forma ilustrada, editada, com desenhos magníficos, esse livro que eu acredito que seria muito interessante que todo brasileiro conhecesse, porque ele fala de uma realidade que nós experimentamos e, de certa forma, ainda experimentamos no Brasil, mas, enfim, todo o período da escravidão ele delineia por meio de um personagem que vive em dois tempos, digamos assim, a história é contada em dois tempos. Um tempo atual do personagem, esse atual é 1915, e em um passeio que ele vai fazer para visitar a sua bisneta, que está dando à luz o seu primeiro trineto, e nesse passeio da sua casa à casa dela, ele rememora toda a sua vida. Então, ao rememorar toda essa vida, ele fala da escravidão, fala de aspectos, de fatos importantes da cidade, de personagens importantes da história e da cidade de São Luís. É isso. E você acha que transformar essa história em um HQ ainda democratiza ainda mais a questão de popularizar essa história, trazer mais literatura e também conhecimento, você falou, para todo o Brasil, né? E isso é muito importante, porque eu sei que quantos jovens e crianças gostam ali de ler um HQ, né? Muitas vezes a HQ pode ser o primeiro passo para até ler a literatura completa ali desse mesmo livro, não é mesmo? Qual que é a importância de transformar esse livro em um HQ para democratizar ainda mais a literatura? Bom, eu tenho esse objetivo desde que eu comecei a fazer isso com uma pesquisa histórica sobre a balaiada, que é o chegar às escolas. O meu público prioritário, o público que eu foco primeiro, é o público de estudantes. Então, os meus livros todos já foram adotados, são adotados em várias escolas como paradidáticos, porque com essa ideia, com esse foco de levar a história, a cultura, a literatura do Maranhão
para não só nós maranhenses, para quem nos visita, para, enfim, quem possa se interessar pela história do Brasil acontecida no Maranhão. Então, sim, eu acredito e espero e desejo e trabalho para que o público leitor, principalmente o público adolescente, por meio dessa adaptação, possa se interessar por conhecer a obra original, por conhecer toda a obra. No caso dos Tambores de São Luís, se ele possa vir a conhecer a obra de Josué Montello. A gente transmitir ainda mais esse conhecimento, principalmente para do autor, né mesmo? E eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo de adaptação em relação às ilustrações, como que funcionou isso? Bom, como eu disse, eu já trabalho já há algum tempo fazendo adaptações literárias, história, pesquisa histórica, e eu conto aqui com vários artistas maranhenses que, bom, têm nível internacional, e eles adaptam, eles conseguem transmitir a atmosfera dos roteiros que eu escrevo, tanto adaptações quanto pesquisa. Então, a gente consegue fazer isso e, executando esse trabalho, tem conseguido ampliar o público leitor de quadrinhos, de literatura. Eu acredito que nós temos despertado esse interesse nas pessoas. E, Iramir, a gente está aqui em Goiás nesse momento, na Sagres TV, né? E eu queria que você divulgasse, às vezes, escritores maranhenses para a galera aqui de Goiás conhecer um pouco mais ainda sobre a cultura do Maranhão. Bom, o público de Goiás que queira conhecer não só essa obra, Os Tambores de São Luís, quanto os meus outros trabalhos, pode procurar, por exemplo, o meu Instagram, Iramir Alves Araújo, entra em contato e eu envio para qualquer parte do Brasil. E eu garanto a vocês que esse é um trabalho primoroso, um trabalho que não deve nada a, a qualquer trabalho de quadrinhos feitos no Brasil ou mesmo no exterior. É isso. Iramir, eu queria também entender um pouquinho como que começou o seu gosto por isso, como que foi a sua história, da onde que veio essa paixão pelos HQs, pela literatura também. Perdão, eu não ouvi bem a pergunta. Você pode repetir, por favor? Eu queria que você contasse um pouco da sua história também, Iramir, para a gente entender como é que começou essa paixão pelos HQs e também pela literatura. Ah, tá. Bom, eu sou um leitor desde pequeno, né? Então, eu li muito HQ, leio ainda, né? Então, mas desde criança eu me interessei pela HQ, pela literatura, pela história. Eu sou historiador de formação, né? Então, eu tenho no sangue isso, de contar histórias. E eu continuo muito apaixonado pela leitura. HQ é um desses ramos e que eu percebo que é uma forma de chegar a um público mais amplo. Então, é isso, né? O prazer de ler faz parte da minha vida. É isso, Iramir, muito obrigado, foi um prazerzão te conhecer. Tô louco para ler essa HQ, muito obrigado. Entra lá no Instagram e a gente conversa. Perfeito. É Um grande isso. abraço, obrigado a todos. É isso, muito obrigado. E olha, o Tom Maior já falou muito sobre literatura hoje, e agora que tal a gente conhecer um pouquinho mais sobre o audiovisual? Luz, câmera e ação. Filmes, séries, novelas e até mesmo jornalismo. Tudo isso está no mundo do audiovisual. Hoje conhecemos uma oficina em Aparecida de Goiânia que aproxima o sonho de trabalhar nas telonas à realidade. A oficina é um projeto, né, do Ponto de Cultura Vila Alzira, que foi aprovado no edital de Ponto de Cultura, dos Pontos de Cultura do Governo do Estado de Goiás. E a oficina é uma formação audiovisual que vai acontecer agora de segunda até sexta, são 5 dias. E o objetivo principal da oficina é
fazer formação audiovisual aqui para a comunidade Aparecida de Goiânia, principalmente estudantes de escola pública, pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de formação. Geralmente essas formações elas acontecem lá em Goiânia, né, mais centralizado. E aí o Ponto de Cultura Vila Alzira está fazendo 30 anos, e como esse grande evento de comemoração, por meio do edital do Governo do Estado, a gente está realizando essa oficina aqui. Com o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, cresce a popularidade das produções nacionais, principalmente entre os jovens. Bom, aproveitando que agora, né, tudo é audiovisual, a gente está vivendo esse ambiente de audiovisual. Teve a Lei Paulo Gustavo também, que deu um boom nas produções audiovisual. E agora com o Oscar, então, tudo tá em alta, né? E já há de muito tempo, desde a pandemia, tem essa procura pelo audiovisual, né? E geralmente as produções audiovisuais, os cursos de audiovisual, eles são muito caros, né? Tudo é muito caro, às vezes a formação é lá em São Paulo. Tem poucas escolas de cinema em Goiás, tem só 2 escolas, né? Universidade, que é o EG, e o IF de Goiás, escola pública. Então, toda vez que a gente dá esse tipo de formação, nossa, tem muita procura, né? O GLEIG garante que o cenário do audiovisual goiano é propício para novos profissionais. Hoje o cenário audiovisual em Goiás, ele, principalmente na área de publicidade, ele já é estabelecido, né, há muito tempo. De cinema, é um mercado que ele tem seus altos e baixos. Com a Lei Paulo Gustavo, voltou a estar em alta, o que é muito bom, né? Tem muitas produções acontecendo o tempo inteiro, e eu acho que, historicamente, isso nunca aconteceu. Isso é muito bom, assim, para esse pessoal que está entrando no mercado agora, tanto os estudantes como as pessoas que falam assim, eu quero entrar no mercado. As portas estão muito abertas, tem muitas possibilidades de entrarem novos profissionais dentro do mercado goiano. O desejo de trabalhar com audiovisual pode parecer um pouco distante da realidade de pessoas hoje em dia. Porém, o sonho de trabalhar na TV ou até mesmo no cinema pode ser visto e ter um pontapé inicial em oficinas como essa. A oficina conta com aulas teóricas e, claro, com aulas práticas tão amadas pelos alunos. Eu estou muito feliz que é uma oficina presencial, né, um curso presencial, porque eu sempre estou fazendo quando é gratuito, mas tem mais online. E aqui com o professor, ele está mostrando as coisas, assim, a gente tem da experiência de pôr a mão na massa, e eu estou gostando bastante. A Suelen é professora de gramática e sonha em um dia ser diretora de cinema. Para ela, o audiovisual é ferramenta de impacto e transformação social. Então, eu sempre gostei muito de arte, e nos últimos anos eu tive uma vontade de contar as histórias, assim, tanto da periferia quanto histórias familiares através da minha perspectiva, né? E eu vejo que o audiovisual é uma grande oportunidade. Para a educadora, a periferia tem muito a contribuir a cada oficina. É uma oportunidade que apenas começa aqui. Como produtora cultural iniciante, eu gostei muito da iniciativa, eu quero duplicar, replicar essa ideia, principalmente aqui em Aparecida de Goiânia, né? E como experiência de futura diretora, eu vou sempre lembrar, né, da oportunidade que eu tive. Eu acho que as vozes da periferia têm muito a dizer através da arte, né? Então facilita muito, principalmente a mobilidade para estar vindo aqui. No final das contas, depois da rotina intensa de aulas, o sonho está cada vez mais próximo. É um pontapé inicial para quem quiser. Já teve casos que eu já dei de oficina em outros momentos, que hoje essa pessoa que passou por uma formação como essa está estudando cinema na UEG. Então, às vezes, alguma outra pessoa aqui fala assim, cara, eu gostei, acho que quero aprofundar e vou aprofundar essa formação. É isso aí, muito legal, né? O sonho com o audiovisual, né? A gente que dá Sagres também sonha também com o audiovisual, e fazemos e realizamos esse audiovisual todos os dias com muito amor e carinho aqui. E é muito legal, né? Eu particularmente adoro trabalhar com audiovisual, com o jornalismo. E galera, vamos rápido comercial e já já a gente volta com mais Tom Maior. É
isso aí, já estamos de volta com um tom maior e que tal agora a gente conferir uma matéria sobre a arquitetura goiana? Edificações que fazem parte da identidade de uma cidade, de uma região, de um povo. Mas para que essa memória se mantenha, é preciso preservar cada parte desse patrimônio. O centro de Goiânia é um grande berço cultural e arquitetônico da capital. E existem pontos importantes que ilustram bem essa magnitude. E a gente vai falar sobre alguns deles. O primeiro, o Teatro Goiânia. O Teatro Goiânia ele foi projetado no final dos anos 30, inaugurado em 1942. É um dos edifícios Art Deco do acervo arquitetônico de Goiânia mais detalhado, né? É um dos edifícios que tem uma composição mais elaborada, tanto pela sua função quanto pela posição que ele ocupa, né, na quadra aqui de destaque, porque ele é a ponta dessa quadra. Então, ele tem uma implantação que valorizou as 3 fachadas principais e os projetistas souberam aproveitar isso muito bem, né? As características do estilo Art Deco são facilmente percebidas. Na fachada principal, nas laterais, a gente vai encontrar muitos frisos decorativos, né? Altos relevos, baixos relevos. Ele possui também umas janelas tipo escotilha, que são aquelas aberturas circulares que compõem as fachadas laterais, que era bastante utilizado, porque a vertente do Art Deco utilizada aqui é chamada de streamline, e ela vem de uma arquitetura que faz analogia a edifícios assim, que vão incorporar elementos de navios, de automóveis, que é uma vertente mais aerodinâmica. E as escotilhas, que são muito utilizadas na arquitetura, né, na construção dos navios, ela vai aparecer em algumas dessas construções. O segundo ponto que a gente escolheu para falar sobre a arquitetura goianiense é o Museu Pedro Ludovico. Professora, fala um pouco para a gente da história dessa casa que representa muito aqui para a capital, né? Bom, o Museu Pedro Ludovico é a casa do fundador de Goiânia, né, o que era o governador do estado na época, Pedro Ludovico Teixeira. E é um edifício bem emblemático porque é o único exemplar residencial que faz parte do acervo de bens tombados pelo IPHAN. Concluída em 1937, a casa fica na avenida que leva o nome da esposa de Pedro Ludovico, Dona Gersina Borges Teixeira. Essa residência, ela foi projetada em estilo Art Deco pela firma dos Coimbra Bueno, né, que foram os construtores da nova capital. E nela a gente vai perceber alguns elementos que a gente já viu lá no Teatro Goiânia. Então ela vai ter, né, essa forma arredondada, ela procura trabalhar com as marquises, a platibanda dela também é decorada, tem esse relevo ao longo de toda a fachada principal, né, que vai fazendo como se fossem circunferências ali, né, deixando assim, remetendo, reforçando ainda mais essas linhas arredondadas do edifício. Composição estratégica que aponta para o Palácio do Governo, a casa é uma das poucas construções residenciais em Art Deco que resistem até hoje em Goiânia. Outra construção que representa um marco na capital é o prédio da antiga Escola Técnica Federal, onde hoje funciona o IFG. A Escola Técnica Federal, ela foi projetada nesse mesmo período do início de Goiânia, a inauguração foi em 1942, e ela contava com esse bloco principal, que é o que a gente vê voltado para a rua de cima ali, que tem a edificação histórica com o teatro, e o pórtico. O pórtico, ele foi feito mesmo pensando no acesso para a exposição do Batismo Cultural de Goiânia. Essa inauguração oficial da cidade, que aconteceu nessa época, contou inclusive com a visita
do então presidente Getúlio Vargas. A gente consegue ver fotos históricas do Vargas visitando aqui a escola técnica nessa exposição. E ele foi encoberto pela vegetação, por partes da construção durante muitos anos, até que nos anos 2000 ele foi recuperado, né, restaurado e devolvido, né, para a população visitar e reconhecer. Então ele tem uma importância muito grande porque ele foi esse portal de acesso mesmo para essa exposição que aconteceu no pátio central da escola. O estilo Art Deco também se faz presente em toda a edificação. A escola ela tem uma platibanda que ela não é tão alta, então a gente consegue ver a relativa distância. O telhado, que era de telhas, né, francesas, que ainda ele mantém, né, essa sua característica original. Nós vamos encontrar ao longo da fachada principal aquelas mesmas escotilhas que a gente viu nos outros edifícios. A gente vai ver os frisos decorativos, né, e isso vai estar presente em vários elementos ao longo da fachada da escola. Aqui no pórtico, essa vertente streamline que eu tinha mencionado, né, que faz alusão a essas formas aerodinâmicas, ela fica ainda mais evidente. Os cantos todos são arredondados, a gente vai ver esses frisos decorativos, né? Então tudo isso, e a marquise também, né, arredondada. Então isso tudo vai reforçando aquela imagem que se desejava ter de Goiânia de modernidade, né? Já que o estilo Art Deco, ele traz tudo isso, né, na sua concepção, assim, desde o início. Em Goiás, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAUGO, é responsável por orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da atividade de arquitetura. Nós temos dois tipos de edificações que são importantes na cidade de Goiânia. Primeiro, esse patrimônio tombado, que já é reconhecido pelo IPHAN, né? E aí, uma das questões que eu acho que a gente tem que cada vez mais destacar é que esse é um patrimônio que deve ser preservado, que a gente deve dar uso a ele e principalmente reconhecido pela população. E é nesse sentido que o CAUGO possui um termo de cooperação com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa parceria com o IPHAN é justamente para a gente resguardar que essa área, principalmente a área de intervenção em edificação, né, em patrimônio edificado, seja feita com conhecimento técnico, né, de um arquiteto que tenha capacidade para isso, que inclusive nós temos a última resolução, né, que resguarda legalmente isso, né, que hoje quem é capacitado para fazer projetos, né, de intervenção numa edificação tombada é justamente o arquiteto. Então, fazer essa parceria, a gente resguarda que esse edifício, esse patrimônio, né, a gente tem ali assegurado a sua relevância histórica, obviamente, e que em qualquer tipo de intervenção seja feita com um profissional capacitado. Goiânia possui mais de 20 construções e monumentos em estilo Art Deco tombados pelo IPHAN. É fundamental que isso seja preservado e conservado, né? Porque remete à fundação da nossa cidade e isso é importante não só para nós aqui enquanto goianienses, goianos, mas para todo o Brasil, já que a construção de Goiânia dentro daquele contexto dos anos 30 foi importantíssima para a ocupação do Centro-Oeste, fazia parte, né, do plano de governo do Getúlio Vargas, então isso marca um período muito importante da história do Brasil. A gente precisa sensibilizar para que quando aconteça, como aconteceu com o edifício da CELG, o antigo edifício da CELG, que isso gere uma comoção mesmo, para que as pessoas falem, olha, não, a gente não quer, então não é só o CAU defendendo, não é só o IPHAN defendendo, não a população precisa reconhecer isso, né? E a gente entende que muitos goianienses, às vezes, não têm essa formação, e não é culpa do goianiense, né? Na verdade, é um processo que precisa ser construído na sociedade. É isso, né? A arquitetura goiana deve ser valorizada e também compartilhada, né? A gente acabou de ouvir no final da matéria essa explicação, né, sobre educação e arquitetura. Muitas vezes a gente nem conhece sobre a arquitetura da nossa própria cidade e isso é até um erro muitas vezes. Não é culpa minha, não é culpa sua, eu mesmo não conheço muito, mas devemos valorizar. A gente falou da arte, da arquitetura e que tal agora conhecer um pouco mais sobre a arte do teatro?
Senhoras e senhores, respeitável público, vozinha, vozinho, gatinho ou periquito, todo mundo que quer acompanhar o espetáculo, vem comigo que hoje eu vou contar um pouco sobre o mundo do teatro. Para isso, viemos na Companhia de Teatro Carlos Moreira, conferir um projeto que ajuda jovens e adolescentes a iniciarem no mundo da atuação. O Teatro Carlos Moreira, na verdade, localizado aqui no coração da nossa cidade, e a gente busca trazer esses jovens, esses adolescentes, essas crianças para as aulas de teatro, porque a gente acredita que através do teatro a gente tira tanto a criança como o jovem, como o adolescente até das telas. Então hoje tem crescido muito o número de jovens, de crianças e de adolescentes com ansiedades, com frustrações, porque hoje eles não sabem lidar com o não e na verdade esse é o efeito negativo que as telas têm trazido à nossa vida, ao seio das nossas famílias. A Pérsia é produtora da companhia e ressalta a importância de trazer os jovens para o mundo teatral. O teatro ele busca isso, busca promover um momento de interação mesmo, dessa busca de fazer com que eles possam saber interagir com o meio, porque hoje o que tem essa dificuldade é muito grande. Então a gente busca através das aulas de teatro não é formar atores, mas sim pessoas que saibam discutir, né, no âmbito assim, social, né, formar cidadãos que na verdade possam amanhã lidar com as frustrações de uma maneira diferenciada para que possam ter poder de decisão. Ser ou não ser? Eis a questão. Mas calma lá, que não é porque a gente está na sala de teatro que a gente vai começar a filosofar. Mas o teatro é isso, é filosofia, o teatro é alegria, o teatro também é tristeza. Mas com certeza, o teatro, ele é repleto de vida. E para entender mais do sentido da vida no teatro, para incentivar você a procurar uma aula, bati um papo bem legal com o ator Carlos Moreira, o diretor do teatro. Confere um pouquinho. Bom, pessoal, para nos contar um pouquinho, né, sobre essa realidade aí do teatro, as aulas de teatro, como funciona. Você que tem dúvida de como funciona uma aula de teatro, estou aqui com o Carlos. Carlos que está há 45 anos, isso mesmo, Carlos? Isso. 45 anos nessa longa trajetória pelo teatro. Já começa me falando, Carlos, como que funciona uma pessoa, deu na telha, eu quero fazer uma aula de teatro. Como que funciona, começa ali uma aula de teatro? Olha, a iniciação teatral se dá através do convívio da sociedade onde o cidadão está vivendo. De uma forma ou de outra, vendo um espetáculo, ou motivado pelas entrevistas, né, com os atores e tal, a pessoa acaba sentindo uma vontade de conhecer melhor o mundo do teatro. Então, começa a procurar nos cursos que tem, nas oficinas, as técnicas. E é essa a nossa função, aplicar as técnicas que o teatro oferece para você atuar na área que você atua. E depois do Carlos destacar a importância de trazer jovens e crianças ao teatro e como isso pode ajudar a futura geração, eu estava quase indo embora quando de repente isso aí acontece, viu? Vamos para o aquecimento da memória. Atenção, aquecimento da memória. Vamos participar da aula aqui com a gente? Isso. Bacana. Fica aqui frente com a plateia, lá é o palco. Agora é com você. Comigo? Comigo, né? Comigo. Desse jeito aí, gente, o pessoal toma dinâmica que é boa, olha, tá vendo aí? O pessoal tá envolvente. É isso aí, a plateia tá aqui. Estamos com exercício, é isso aí, improvisamento, é isso aí, isso aqui não tem outra coisa para fazer, né? A gente fica aqui continuando falando para vocês, pessoal que tá acompanhando o Tom Maior, então isso aqui é aula de teatro, tá vendo? O pessoal tá aqui do meu lado, coisa bem curiosa, estão olhando isso aqui, né? Vocês estão vendo? Mostra aqui do outro lado também, que tem o pessoal aqui do outro lado, isso é teatro, gente, isso aqui é Tom Maior, tá bem diferente, confesso que não é, tá bem diferente isso aqui, tá bem... É isso aí! Muito bom, muito bom. É isso. É ótimo. Que o teatro tem um poder de cura. Ele cura quem vem para o palco. Já tive ator chegando aqui muito ruim, vai para o palco, parece que tomou uma injeção e melhorou. E eu já tive relato de plateia que chega aqui extremamente chateada, doente, e sai daqui, sabe, extremamente aliviado dos seus males. Isso é o quê? É o teatro.
Que legal, não é mesmo? A magia do teatro. O teatro é algo sensacional. Inclusive, eu quero muito fazer parte um dia de uma companhia de teatro e aprender um pouco mais sobre essa arte. Quem sabe ali no Basileu França, que tem aulas incríveis. Gente, infelizmente o Tom Maior de hoje já acabou, mas lembrando vocês que amanhã tem mais ao vivo. Então, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.